A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao terceiro trimestre do ano de 2020, estudando a lição de número 1, com o seguinte tema: Daniel ora por um despertamento. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Leitura bíblica em classe: Daniel 9, verso de 1 ao 5, capítulo 6, verso 10, capítulo 2, de 17 a 19 e Esdras, capítulo 1, versos de 1 ao 5. Daniel foi um servo de Deus dedicado e fiel. Pelo seu admirável testemunho, pôde influenciar os reis e as nações do mundo de sua época. Daniel tinha cerca de 15 anos de idade quando foi levado cativo à Babilônia no ano 606 a.C. Viveu o suficiente para ver desenrolar todo o cativeiro que durou 70 anos. Daniel ainda estava vivo quando as primeiras caravanas de judeus começaram a retornar para Jerusalém. Ponto de número 1. Daniel foi despertado para orar. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 9, versos de 1 ao 3. A leitura da profecia de Jeremias 29:10 despertou em Daniel a responsabilidade de orar pelo seu povo e pela sua santa cidade de Jerusalém. Nós também somos exortados a orar por Jerusalém. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, verso 6. Sabiamente Daniel se preparou para entrar na presença de Deus, humilhando o seu coração e o seu espírito com jejuns e quebrantamento espiritual. Muitos ainda não compreenderam sobre a importância do jejum e do quebrantamento no mundo espiritual. A Bíblia diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. No final do cativeiro, Daniel se encontrava com cerca de 85 anos de idade. Desde a sua adolescência havia servido ao Senhor com sinceridade. Daniel viveu na Babilônia, mas não se misturou com o paganismo babilônico. Daniel tinha um compromisso sério com Deus e Deus também tinha um compromisso sério com Daniel. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Daniel foi um desses homens que Deus encontrou para servi-lo. Uma das grandes recompensas que temos diante de Deus quando o servimos é que Ele nos ouve quando clamamos a Ele. Quanto ao homem desobediente, nenhuma garantia há de que Deus ouvirá suas orações. A Bíblia afirma: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, verso 9. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel capítulo 2, versos de 17 ao 19.
Daniel foi treinado para enfrentar grandes combates espirituais. Desde o princípio ele entendeu que a oração era sua arma de combate nas regiões celestiais. Daniel adotou o hábito de orar 3 vezes ao dia, passava noites inteiras em oração e, noutra ocasião, orou seguidamente por 21 dias. Daniel descobriu que o segredo da vida vitoriosa estava diante do altar da oração e da dependência de Deus. No decorrer dos tempos, outros homens e mulheres de Deus que percorreram este mesmo caminho também foram capazes de tocar os céus. Charles Simeon orava a Deus das 4 da manhã às 8 horas da manhã. Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa que o conhecia bem dele escreveu: ele julgava que a oração era o trabalho mais importante e o vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que quase brilhava. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração, sempre, frequentemente e com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Sua saudação a um amigo era: você está orando? Lutero disse: se eu deixar de orar 2 horas todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. John Welk, o santo e maravilhoso pregador escocês, julgava que o dia estava perdido se não orasse de 8 a 10 horas. Ele acordava de noite, se agasalhava com sobretudo e orava. A sua esposa queixava-se dele quando o encontrava chorando, prostrado no assoalho. Ele então lhe replicava: ó mulher, tem uma responsabilidade de 3.000 almas diante de Deus. Eu não sei quantos dentre eles têm a certeza da salvação. Payson dedicava tanto tempo à oração e orava com tanta intensidade que o assoalho onde estava habituado a ajoelhar-se desgastou-se. O seu biógrafo disse: sua oração contínua, feita diariamente, é o fato mais notável da sua vida. A oração é sem dúvida o trabalho mais elevado dos filhos de Deus. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Naqueles dias, a Média e a Pérsia faziam guerra contra a Babilônia. Nabonido, filho de Nabucodonosor, reinava. Seu filho Belsazar se encontrava na capital, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar, querendo ostentar suas conquistas e riquezas, organizou um grande banquete para os seus poderosos, seus grandes. Durante a festa, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia saqueado do templo de Deus em Jerusalém e bebeu vinho neles, em honra aos falsos deuses babilônicos. Esta foi a gota d'água que faltava para que a justa ira de Deus se manifestasse. Deus interveio e o rei viu os dedos misteriosos que escreviam na estucada parede do palácio. Sem saber o que fazer, trêmulo e desesperado, mandou chamar o profeta Daniel. Mais uma vez, o respeitável profeta era o único homem no reino que podia explicar o sentido da revelação divina. A sentença fora dada, o reino babilônico seria tomado pelos medos e persas e Belsazar seria morto naquela mesma noite. Inexplicavelmente, milagrosamente, Daniel foi reconhecido e nomeado pelo rei Dario como um dos 3 homens mais importantes do novo reino. A Bíblia registra: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6,
versos de 1 ao 3. Ponto de número 2. A resposta às orações de Daniel. Logo que o novo império se estabeleceu, Daniel se lembrou da promessa de Deus e começou a orar pela restauração de Jerusalém. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versos de 1 ao 3. O livro de Esdras continua a narração histórica de 2 Crônicas. Ele começa com o decreto de Ciro. Este decreto vai mudar a história do povo judeu, colocando fim ao cativeiro e dando início ao tempo da restauração de Israel. Os livros de Esdras e Neemias relatam o regresso a Jerusalém e a reedificação do templo, da cidade e dos muros no meio de feroz oposição. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Os benefícios do decreto de Ciro em favor do povo judeu eram os seguintes. Primeiro, todos os judeus estavam liberados para voltarem a Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, Esdras 1:3. Segundo, a reconstrução do templo seria feita com tributos que eram pagos pelos povos da região. Está escrito: e todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Esdras 1:4. Terceiro, os vasos sagrados também seriam devolvidos aos judeus. Ponto de número 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 1, verso 1. Esta palavra pode indicar que Ciro teve uma experiência pessoal com Deus. No versículo 2, Ciro chama Deus de o Senhor do céu e reconhece-o como sendo o autor de suas conquistas. Ele diz: me deu todos os reinos da terra. A seguir, declara que Deus lhe deu o encargo de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. O fato de Ciro também dispor voluntariamente devolver os vasos sagrados demonstra o seu temor a Deus. Os vasos estavam sob o seu poder e representavam uma riqueza incalculável. Porém, à semelhança de Zaqueu no Novo Testamento, ele quis devolver tudo ao seu legítimo dono. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. 200 anos antes, o profeta Isaías havia profetizado sobre a pessoa de Ciro, chamando-o pelo nome. Conforme lemos: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Isaías 44, 28. A soberania divina havia ordenado que Ciro nasceria e cumpriria os propósitos de Deus. A onisciência divina havia anunciado os detalhes de sua missão. Até mesmo as suas conquistas militares
haviam sido plenamente anunciadas pelo profeta Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações diante de sua face e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45, verso 1 e 2. Deus falou diretamente a Ciro, a quem ele chama de seu ungido. Isaías 45, verso 1. Ainda em Isaías 45, 13, Deus diz de Ciro: eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes. Ciro, como o ungido do Senhor, prefigura Jesus, o Messias. O Messias é aquele que salva e liberta o seu povo, que edifica o seu templo, a sua igreja e a sua cidade celestial. Ainda que Ciro não conhecesse perfeitamente a Deus, o Senhor o abençoou por amor a Israel. Está escrito: e te darei os tesouros da escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Isaías 45, versos de 3 ao 5. A seguir, a ordem de Ciro, uma parte do povo judeu voltou à sua terra. Sob a direção de Zorobabel e Jesua, iniciaram as obras de reedificação do templo, da cidade e dos muros. Quando se levantou a oposição, a obra cessou. Embora os adversários conseguissem fazer parar a obra durante vários anos, esta foi retomada e terminada com sucesso. Vamos para a conclusão da nossa lição. Iniciamos hoje este trimestre vendo o profeta Daniel com a Bíblia na mão. O profeta Daniel lia o profeta Jeremias. Possivelmente Daniel tenha conhecido Jeremias em sua infância. Que todos os cristãos possam ter a Bíblia à mão. Nestes dias tão conturbados e aflitivos, precisamos conferir as promessas de Deus para cada momento da igreja. Certamente estamos vivendo num tempo muito mais amplo e muito mais abrangente do que o tempo de Daniel com relação à escatologia bíblica. Todas as profecias bíblicas encontrarão a sua convergência em nossos dias. Precisamos conferir o que está acontecendo no horizonte profético. Depois de conhecer as promessas de Deus para os seus dias, Daniel orou fervorosamente a Deus pelo seu cumprimento. É o que devemos fazer também hoje. Precisamos orar pela conversão dos remanescentes, pela renovação dos salvos e pelo arrebatamento da igreja. Quanto à participação de Ciro no processo da restauração do povo de Deus, podemos acreditar que nos últimos tempos Deus também poderá levantar outras pessoas que estão fora do círculo evangélico e que poderão ser usadas como instrumentos para proteger e favorecer a igreja no cumprimento de sua missão de evangelizar o mundo. É isto que cremos, é isto que esperamos do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre a terra, sobre os povos, as nações, os homens. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça olhar para o alto, para que possamos ter a visão da sua glória, da sua soberania, da sua maneira graciosa de operar a favor da sua igreja. Que Deus abençoe todos vocês que ouviram a palavra de Deus. Te convido para orar nesse instante. Curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento de estudo, pelo início do trimestre, pelas lições que virão. Pedimos a Tua bênção para que possamos ser
exatamente como Daniel, Senhor, nos seus dias, compreendendo, ó Deus, o teu programa escatológico, seguindo, Senhor, de forma, Senhor, alinhada com os teus planos, que nós possamos orar segundo a sua vontade, que nós possamos ter a visão das coisas que hão de vir, que nós possamos estar, Senhor, imbuídos da oração combativa, da oração de guerra espiritual, que nós possamos ter influência neste mundo e nas regiões celestiais, que pelo Teu Espírito o Senhor possa nos usar de forma profunda e abrangente. Nós te pedimos que abençoe a todos os Teus servos, todas as famílias, todos os lares, guarde Teu povo, sustém com a Tua mão poderosa cada um, fortalece o cansado, anima o abatido e sustém todos com a mão forte do Senhor. Nós te pedimos tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecendo, hoje e sempre, e todos disseram amém e amém.